No proof is not enough. Para as pessoas, né? Obrigado. Então, esse paper, eu escrevi esse paper com o Tarcísio e na época eu vim aqui para Griffith para fazer parte do meu doutorado. E então eu tive a participação de um colega de doutorado, o Joop. O Sidney Decker também era meu orientador internacional na época. O Drew Ray, na época estava começando aqui também na Griffith University, ele ajudou bastante no paper. E eu estava na orientação sobre a orientação do professor Tarcísio, né, que está aqui hoje. Então, é muito legal tê-lo também junto aqui para tentar. Tarcísio, se quiser me ajudar aí, fica à vontade. A gente teve bastante colaboração, foi um paper feito a 4 mãos aí. E é muito legal assim, ter esse monte de gente ilustre aqui, o Ronald, o Assi, o Paulo Vitor. Então, estou me sentindo na segunda banca de doutorado aqui. Vou ver se eu consigo fazer um trabalho bom aqui para ser aprovado de novo aqui, pelo menos. A ideia de apresentação hoje não é só trazer o conteúdo do paper em português ou apresentar o que eu fiz, eu vou tentar trazer uma linguagem mais acessível para as pessoas que não são da aviação, e eu vou tentar também dizer um pouco o que aconteceu por trás do paper até o ponto que a gente chegou a fazer o paper, que é uma da parte, um dos, digamos assim, projetos do meu doutorado na época que eu fiz em 2016, se não me engano, foi quando eu defendi. Então, essa é a ideia, né? O título, a gente tentou trazer alguma coisa mais contagiante, assim, mais legal. Então, acabou ficando no final, usar o procedimento não significa segui-lo, né? Uma abordagem de sistemas cognitivos sobre o gerenciamento de emergências na cabine do avião. É uma tradução bem grotesca do inglês para o português, mas foi o que a gente tentou melhor adequar. Então, o paper, na verdade, quando eu consegui terminar ele, eu levei uns 9 meses trabalhando nesse paper. Foi basicamente o tempo que eu tive aqui na Griffith fazendo o doutorado de sanduíche. E aí a gente conseguiu publicar na Safety Science, que é uma das grandes, eu diria, um dos grandes journals hoje que a gente tem para publicar as novas contribuições em relação à ciência da segurança. Na época foi até uma discussão se a gente deveria publicar aqui ou não, que estava bem focado na parte da aviação, e a Safety Science tende a ser um pouco mais genérica em outras indústrias também. Mas, por sorte, a gente acabou publicando e eu acho que foi uma baita de uma publicação. Eu trouxe aqui alguns dados do paper, né? A gente teve mais ou menos umas 21 citações, que é um número até consideravelmente alto, considerando que é bem focado na aviação. E das 21, né, as últimas 7 foram nos últimos, acho que 2 ou 3 anos. Então, a gente faz, de vez em quando, monitoramento das publicações, para saber o quanto que o público está aceitando. Então, eu usei a Dimensions aqui como uma fonte dessas informações. A gente pode fazer análise, por exemplo, de Twitter também, e tudo mais. Mas, enfim, o paper eu acho que eu fiquei feliz com o resultado do paper, apesar dele não ter sido... ele tem uma certa quantidade de citações, mas não é lá um dos melhores lá. Nem se compara com os papers do Tarcísio aí, que tem 400 citações aí ou mais, né? Enfim, a ideia foi o seguinte, eu comecei, eu voei como piloto, e aí, durante o meu treinamento inicial e durante os voos, né, a gente sempre tinha aquela coisa, como é que a gente gerencia se tiver uma pane ou uma falha num dos componentes do avião, né? E aí, obviamente, você passa pelo treinamento, você tem aquele processo de socialização. Você tem que seguir o procedimento que é ensinado pela empresa. E aí a gente tem vários manuais que ensinam, que a informação, na verdade, de como gerenciar a pane, ela está dividida. Então, basicamente, eu estou trazendo o Embraer aqui como exemplo, que é a aeronave que eu voei, e eu fiz boa parte desse paper, mas a gente fez eu fiz estudos subsequentes com alguns outros alunos, e a gente tentou analisar outros modelos de aeronave e outras empresas, e a gente já chegou nas mesmas conclusões. Então, eu vou trazer o Embraer que é mais fácil de eu explicar, mas não entendo que isso é restrito da empresa que eu trabalhei ou do modelo de aeronave. Se você aplicar o mesmo protocolo de coleta de dados e análise em outros modelos e outras condições, a gente chega basicamente ao mesmo resultado. Então, por isso que eu vou usar só como referência aqui. Então, a gente tem, esse aqui é o painel do avião. Então, no meio centralizado no painel do avião, a gente tem o que a gente chama de ICAS, que é a indicação dos motores e um sistema de alerta para a tripulação. E dentro desse painel, aqui nessa parte mais específica aqui que eu estou mostrando em branco, a gente tem o que a gente chama do sistema de alerta para a tripulação.
É como se fosse um computador, um backlog que mostra todos os erros e todos os problemas que você tem na aeronave. Obviamente não é tão completo, a gente filtra, né, o que vai ser mostrado para o piloto para também não causar o overload. Então, no CAS, então chama qualquer mensagem que tem aqui, a gente chama de CAS message, né, ou a mensagem CAS. E nesse caso aqui, por exemplo, eu estou mostrando o FD Disconnected. Então, essas mensagens são codificadas por cores, que mostram o grau de severidade do problema, né? Vermelho é sempre o mais problemático, âmbar, que é o nosso amarelo aqui, ele é caution, né? Que você tem que ter atenção. Você tem mais duas outras cores, que é o branco e o azul. O azul é a mudança do status do sistema e o branco é só uma mudança de algum componente ou de alguma status daquele componente, mas não precisa de muita atenção. Então, nesse caso, e obviamente as mensagens, elas são representadas em quase codificadas, né? Então, esse aqui está dizendo que o nosso diretor de voo, que é uma referência que a gente tem nesse painel aqui, ele está desconectado. Então, é basicamente isso. E a cor âmbar diz que a gente tem que ter um pouco de atenção em relação a isso. Então, o CAS Message é um dos primeiros, ou também com Oral, com alarme oral, né? Eles são um dos primeiros fontes de informação que a gente tem que alguma coisa está acontecendo. Não é principal, nem sempre a gente vai identificar problema através do CAS Message, mas é uma das digamos assim, das simplificações que a gente tem na atividade, né? Então, a grande fonte de informação que a gente tem para resolver esse problema é o QRH, né, o que do inglês é o Quick Reference Handbook, ou tipo um livro de referência rápido. Então, o QRH, como que eu estou mostrando aqui do lado direito, ele é um pouco maior do que um A4, um pouquinho mais estreito, no caso da Embraer, né? E ele é dividido com abas, né? A gente tem as abas aqui que representam cada um dos sistemas, você tem as abas de cores também que representam alguns checklists mais que são endereçados para situações um pouco mais complicadas. E na empresa que eu trabalhei, nesse caso, por exemplo, a gente tem basicamente 421 checklists que representam 421 mensagens, né? Desculpa, mais do que 323 mensagens, né? Então, dessas a gente tem o que a gente chama de announced, ou anunciadas, falhas anunciadas, coisas que, as mensagens que você pega no CAS, são 323, e tem outros procedimentos, tabelas, enfim, outros procedimentos adicionais que a gente chama, que são os 98 checklists adicionais. Então, em total, a gente tem num QRH, mais ou menos, nesse caso, nesse modelo de aeronave, nessa empresa, cerca de 420 checklists. E a ideia é o seguinte, o engenheiro lá pensou já uma falha daquele componente, o que eu preciso fazer para, primeiro, fazer com que a falha não se espalhe para outros sistemas, segundo, tentar conter a contenção da falha, segundo, tentar reativar aquele sistema, às vezes foi só uma falha espúria ou algum problema na parte de modulador ou do sistema eletrônico que controla aquela parte. E se não conseguir, a gente vai para o modo degradado. Então, a gente vai tentar operar a aeronave com aquele componente ou aquele sistema desligado, né? Então, basicamente, essa é a arquitetura que a gente usa no checklist. E como eu tenho muito checklist, eu não consigo lembrar todas as possibilidades de falha. Por isso que eu pego a informação, eu vou no checklist e olho antes de eu endereçar aquela mensagem CAS. Então, a gente tem vários tipos de disposição dessas informações. O primeiro que, nesse caso, nessa empresa e nesse modelo de aeronave a gente usava, é o que era o chamado QRC, que é o Quick Reference Cover. Então, na capa do checklist, da capa do QRH, a gente tem já alguns checklists que você poderia utilizar. Então, são duas capas, né? Tem a capa principal e a contracapa. A gente tem, basicamente, 9 checklists apresentados. Então, o checklist é o título, mais essa sequência de ações que a gente faz, né? A gente tem também o que a gente chama do QRH completo, que é representado aqui à direita. Então, nesse aqui a gente tem, por exemplo, a mensagem aqui está em caixa alta, justamente representa o checklist que representa exatamente aquela mensagem no CAS. Aí, obviamente, como tem muito checklist, eu tenho uma lista de index, o index, né, a lista dos checklists, tanto uma geral para todos eles, como uma para cada um dos sistemas. Então, geralmente, a gente acessa o checklist através dessa lista do index, ou a gente vai o index específico do sistema, se você já tem uma ideia de qual sistema que aquela falha representa. E aí você tem algumas partes do checklist, né? Você tem a condição, você tem as ações que você precisa fazer. E esse checklist é o que a gente chama de challenge response, ou resposta a partir do desafio, né? E você, então, tem o challenge, que é a primeira parte, né? Ou então, nesse caso aqui, o controlador da temperatura da parte afetada, e você tem a resposta, né? Colocar 12 o'clock
position, então na posição de 12 horas. E aí você tem algumas partes dele que são perguntas, então você tem, por exemplo, a mensagem permanece extinta, né? Fica um pouco complicado em algumas partes, mas essa é a ideia. E aí você tem um yes or no, então é como se fosse um diagrama, né? Um workflow de o que você precisa fazer e quais são as diferentes ações que você precisa fazer de acordo com aquela resposta daquela pergunta. Então, para falhas anunciadas, coisas que representam o checklist em caixa alta, a gente tem 323 nessa empresa, nesse modelo de aeronave, né? Só que tem situações também que não estão anunciadas, né? Por exemplo, quando você perde o sistema hidráulico 1 e 2 do avião, se não me engano, são 3 sistemas hidráulicos nessa aeronave, é algo que não está representado pela mensagem. A mensagem não vai te dizer, ó, sistema 1 e o 2 falharam. Então, você acaba, é um julgamento do piloto usar esse checklist. E aí você tem, a caixa é baixa, né? Você não usa as letras, o título do checklist representa se está anunciado ou não. E nesse caso, se não me engano, são 98 checklists que a gente tem. Não só representando mensagens não anunciadas, mas também tabela de performance, itens de memória e outras informações adicionais no checklist. Os itens de memória, eles são partes do checklist que você precisa decorar e acionar, e fazer essas ações antes mesmo de abrir o checklist, né? Abrir o QRH. Então, situações muito críticas, no qual a gente não tem muito tempo disponível, a gente tem que usar o Memory Eyes. Para essa aeronave não é tão ruim, a gente tem, né, são 7 itens de memória em total, né? Isso aqui é um item, né? O Cockpit Cabin Smoke Fumes, né? O Cabin Attitude High é um segundo item, e a gente tem linhas de comando, ou linhas de ações, né? Que nesse caso do item 1 aqui a gente tem 2, no Cabin Attitude High a gente tem 2 também. Então, basicamente, a ideia é tudo que não tem tempo para a gente ler e executar, a gente precisa memorizar e agir quase instantaneamente. Então, você teve um problema de fumaça na cabine, você não vai ter tempo para pensar ou pegar o checklist, ou você precisa colocar máscara para manter a consciência, da mesma forma que você tiver uma despressurização e a cabine subir, o que a gente chama de perder a pressão, né, da cabine, você precisa botar a tua máscara de oxigênio. Então, por isso que o checklist ele precisa ser decorado e ser feito, né, de modo bem imediato. E aí, bom, até parece bem lógico, né? Mensagem, se não tiver mensagem, você tem um checklist correspondente, seleciona o checklist, executação, beautiful, né? Você resolveu o problema. Só que aí um dia, eu estava fazendo já o doutorado e eu estava querendo fazer com procedimentos, é uma área que me interessa muito, e aí um dia eu estava voando entre Porto Alegre e Campinas, e por acaso eu estava com a câmera dentro da cabine, e a gente teve uma mensagem, a gente teve um problema, né? Uma mensagem que é essa, né? O comandante aqui está executando o checklist, executou o checklist, a mensagem que é esta mais ou menos aqui, e eu tava voando o avião, ele estava fazendo o monitoramento, né? E aí, no finalzinho aqui do vídeo, tá horrível, na verdade, eu tentei melhorar a qualidade da gravação, mas e aqui parece, não sei se vocês conseguem ver, tem uma mensagem piscando de novo. E pela ideia original, você tem uma mensagem, você faz o checklist, a mensagem some e você continua o seu voo, ou a mensagem permanece e você voa com o avião degradado, né, nesse caso. Nessa situação, a gente fez o checklist, a mensagem apagou, 10 minutos depois a mensagem voltou. Fez o checklist de novo, a mensagem apagou, alguns minutos depois a mensagem voltou. Essa aqui é a 4ª vez que o comandante está fazendo o checklist e a mensagem voltou de novo. E aí eu comecei a pensar, falei, bom, interessante, né? Porque não é algo que a gente estava esperando. Olha, tem a mensagem, faz o checklist, a mensagem some e você está feliz. E a mensagem começou a voltar, e ela parecia que ela voltava e desaparecia, voltava e desaparecia, voltava e desaparecia. E aqui ele estava monitorando, a mensagem era ligada com a quantidade o nível de óleo do APU, né, do avião. Eu, se não me engano, é do APU do avião. E aí parecia que, na verdade, estava tendo um problema no sensor. Então, porque de vez em quando o sensor mostrava que estava com a quantidade ok, daqui a pouco a quantidade baixava, daqui a pouco voltava, daqui a pouco baixava e voltava. Então, ele falou assim, olha, na verdade, talvez o problema não é realmente um problema, por exemplo, de falta de óleo, vazamento de óleo no APU, nesse componente lá atrás da cabine, atrás da cauda do avião. Talvez é um problema no sensor. E aí o checklist não me dá nenhuma informação a respeito de como é que eu vou fazer, como é que eu vou gerenciar isso. E aí, então, foi algo que deu aquele estalo, eu falei assim, bom, o que a literatura diz sobre isso? O que outros estudiosos falaram sobre isso? E a gente não conseguiu achar muita referência a respeito de como
ou guidelines, ou guias, né, ou informações a respeito de como a gente tem que fazer um checklist ou preparar um procedimento para situações que não são tão esperadas, ou não ocorrem de forma não ocorre de forma esperada, assim como está previsto pelos procedimentos. E aí foi estalo, falei assim, vou começar a tentar, então, analisar essas situações um pouco melhor. E aí o problema, na época que eu queria entender, era como que o cockpit, no sentido do piloto, o copiloto, os procedimentos disponíveis, né, o sistema de alerta, né, como que tudo isso junto gerencia situações anormais de emergência e como os procedimentos são utilizados para situações mais desafiadoras. Será que todas as situações que os outros meus colegas presenciaram foi diferente da minha? Será que ele teve alguma situação que eles também tiveram uma dúvida em usar o checklist e o checklist, na verdade, não ajudou? E aí foi quando eu comecei, a gente foi fazer a coleta de dados de eventos. Então, eu queria entender quais foram a experiência dos pilotos em relação àquelas situações desafiadoras. Então, eu perguntei para eles, qual foi a situação desafiadora que você teve em voo, que você teve dificuldade de usar o checklist ou você nem mesmo usou o checklist? E aí, a partir disso, eu comecei a fazer uma coleta de eventos, coleta de informações a respeito de situações que esses pilotos experimentaram, né? Então, a gente fez 3 tipos de coleta de dados, usou o método da decisão crítica, que é basicamente uma entrevista em profundidade com os pilotos, descrevendo exatamente como eles fizeram o gerenciamento daquela situação, mostrando qual checklist, que parte do checklist que eles utilizaram. E geralmente essa entrevista durava em torno de 2 horas a 3 horas, né? Meus colegas me detestavam, né? Porque a gente chegava, lá vem o Guido de novo fazer coleta de dados, 3 horas do dia perdido, né? Mas alguns deles eu tive até pagar, subornar eles pagando uma cerveja para a gente poder fazer o bate-papo, né? Com a cerveja tudo ficava tranquilo. Então, eu fiz 12 entrevistas com 12 pilotos diferentes e eu consegui identificar 15 eventos. Teve alguns pilotos que me contaram mais de um evento e eu considerei extremamente útil e acabei incluindo. Eu fiz voos como observador, eu tinha esse privilégio de vez em quando sentar lá na cabine com os pilotos e observar os voos. Eu fiz uns 50 e poucos, na verdade 55 voos como observador e eu consegui identificar 2 eventos, né? E depois eu, como mesmo participante, eu fiz em torno de 515 voos quando eu deu esse estalo até o final da coleta de dados antes de eu vir aqui para a Austrália, e eu identifiquei 3 eventos desafiadores, não que outros eventos eu não tenha presenciado, que eu precisei usar o checklist, mas eventos que realmente o checklist foi um problema um pouquinho mais difícil de usar, foram 3 eventos. E aí, o que eu fiz? A gente fez, cada um desses eventos, a gente botou numa timeline, né, num Excel, uma planilha do Excel, e eu fui dividindo por que na época eu chamei de episódios. Então, cada um desses episódios era uma parte do tempo do evento que eu tentava entender qual era o parâmetro da aeronave, o tipo de alarme, qual foi o recurso que o piloto utilizou e o comandante ou copiloto, o que eles estavam fazendo ou pensando naquele momento. E aí eu fiz isso para os 20 eventos que a gente identificou durante a pesquisa. E aí, o que a gente achou depois da análise, né? Eu estou pulando algumas partes aqui para não gastar muito tempo em coisas que são mais tecnicamente, são detalhes técnicos, né? A gente achou o seguinte, olha, realmente, situações que o QRH é útil é quando eu tenho apenas uma mensagem lá no CAS, easy, né? Você usa o checklist, a maior parte do tempo eles resolvem, né? Quando eu tenho alguns alarmes falsos, já esperados e já incorporados no checklist, e muito fácil também. Você usa o checklist, ele resolve, ele te ajuda, você reseta o sistema volta a funcionar. É igual um computador, né? Deu pau, dá uns tapinhas no computador, ele volta e tá tudo certo. A gente tem também alguns casos que a gente tem múltiplas mensagens, só que tem uma lógica no CAS que mostra o seguinte, se eu tenho múltiplas mensagens, o CAS vai tentar identificar o que a gente chama de causa raiz e tem um sinalzinho do lado daquela mensagem dizendo que aquela pode ser o problema de todas as outras mensagens. Então, você tenta fazer aquela CAS message primeiro antes de fazer as outras, né? E, por último, obviamente, você tem uma falha clara e distinguível. Por exemplo, aquela que eu tive, que eu mostrei no vídeo, não é tão clara e distinguível, porque ela começou, ia e voltava toda hora. Então, para isso, o checklist ele é excelente, né? E ele é desenvolvido, ele foi desenhado com esses princípios, né? Nenhum outro problema na aeronave no momento que teve aquela falha, uma CAS message, se tiver múltiplas, o CAS vai te mostrar qual que é a causa, a raiz e por assim por diante. Só que também tem situações que não são tão... O QRH, nesse caso, não é tão útil, né? Por exemplo, se eu tiver aeronave com algum item inoperante, que a gente chama de item MEL, né? Então, em alguns casos, a gente vai decolar com algum componente da aeronave inoperante. Pode ser coisa simples, né? A mesinha
da cadeira 10 está inoperante, né? Ou coisas mais complicadas. Por exemplo, você tem o sistema de bleed da aeronave, por exemplo, da esquerda, não, né, que é o que extrai o ar do motor, não está operando. Você ainda continua pode fazer o voo com algumas limitações, mas o checklist não prevê. Então, se você tiver um problema no mesmo grupo de sistemas que você decolou inoperante ou com componente inoperante, fica um pouco mais complicado de usar o checklist. Alarmes falsos inesperados, o que a gente chama também alarmes espúrios, né? Aquele vídeo, por exemplo, mostra um alarme espúrio, ou alarmes intermitentes, o checklist geralmente não dá muito mais informação. Múltiplas mensagens sem indicação da causa raiz também causam um pouco mais de dificuldade. Falhas não anunciadas ou não tão claras também causam um pouquinho de dificuldade para a gente identificar o que fazer e qual checklist utilizar. É interessante observar que a gente identificou que os pilotos, por exemplo, quando eles se deparam com falhas comuns, rotineiras, que acontecem sempre, eles geralmente, já na segunda ou terceira vez, eles nem usam o checklist, eles já sabem, já memorizaram o que fazer, então eles vão lá e apertam e tentam retornar tentam reativar o sistema. Ou quando o checklist não traz nenhuma informação nova, né? A gente tem vários checklists que o princípio é que para cada mensagem que eu tenho no CAS, eu tenho que ter um checklist correspondente. Só que para algumas mensagens você não tem muito o que fazer. E aí tem um problema que o cenário que é pensado por trás antes de fazer o checklist, ele está baseado num pior cenário possível, na pior situação. Só que tem situações que você tem a mensagem no CAS, só que você está no chão, você está preparando para a decolagem. E aí o checklist diz o seguinte, olha, só observa. Aí o cara fica, pô, mas eu tô para decolar, eu tô com esse problema. O objetivo, o cara que desenhou isso aqui, ele estava com em mente que eu estava voando já, não que eu estou no chão. E aí, eu decolo ou não decolo? E essas áreas cinzas, né, elas não são endereçadas pelo checklist. Isso cria uma certa dificuldade e cria esse problema para o piloto que ele precisa resolver. Então, esse então é o contexto, né? São situações que a gente identificou onde que ele é aplicável e não tão aplicável. E aí eu fiz uma análise entre o que era expectativa, né, em termos de gestão e o que o checklist e o que era realidade, né? Eu não vou entrar em cada um deles, mas só de modo bem genérico, uma das coisas que ficou claro é que os pilotos eles não seguem o checklist. Eles pegam, tem a mensagem no CAS e eles pegam o checklist correspondente àquela mensagem e vão ler ele, e vão executar o checklist. Não acontece assim. Independente se a situação é esperada ou não esperada, eles tentam ler e entender o que a pessoa que desenvolveu o checklist ela queria com aquele grupo de ações. Qual que é o objetivo por trás daquilo? É resetar o sistema, é manter o sistema degradado, é tentar fazer a performance do avião, fazer o cálculo da performance do avião para saber se eu posso pousar com aquele sistema degradado. E isso foi uma coisa bem interessante que eu não tinha me dado conta até então, como que realmente, toda vez que a gente usa o checklist, não simplesmente lê o checklist, você tenta entender o motivo por trás daquelas ações. O que nos manuais não é muito claro se você precisa entender as situações, porque dá a entender que você tem que só seguir o checklist. Pega a mensagem, pega o checklist e executa, né? E uma segunda coisa que também ficou muito claro é que o checklist não é a única e principal forma de recurso que os pilotos utilizam para fazer essa gestão dessas situações. Ele é um dos vários recursos que eles utilizam. Então, experiência própria, passada, ou de compartilhada por terceiros, ou até mesmo divulgada através de treinamentos, ou praticada durante o treinamento no simulador, informação de passageiro, informação de comissário, outros manuais que não foram desenvolvidos para esse fim. Tudo isso, na verdade, é utilizado pelos pilotos também para fazer sentido da situação antes de executar o checklist. Em algumas situações, eles agem mesmo antes de tentar entender qual é a gravidade da situação ou até mesmo o diagnóstico, né? Então, todas essas coisas, eu falo assim, olha, então, na verdade, essa ideia sequencial, eu identifico o problema, uso o checklist, vejo e avalio se a situação foi feita, ela não é tão aplicável para algumas situações. Algumas situações precisam um pouco menos de estruturação para os pilotos poderem gerenciar aquela situação, né? E aí eu comecei também a identificar estratégias. Quais são as estratégias que eles utilizam naquelas situações mais problemáticas, né? Então, para cada um dos eventos, eu fui identificando as estratégias e tem toda uma discussão o que você considera como estratégia, onde a estratégia começa, onde a estratégia termina, etc. E eu fui avaliando para saber o quanto que aquelas estratégias eram consistentes em diferentes eventos, né?
Por exemplo, uma das coisas que ficou claro, em situações mais complicadas e mais desafiadoras, os pilotos agem no problema, na consequência da falha, antes mesmo de recuperar o checklist. Então, por exemplo, teve uma situação que o CAS deu a mensagem de que a porta de voo da esquerda estava aberta, ou poderia estar aberta. E aí os pilotos agiram mesmo antes de recuperar o checklist. E a racionalidade era o seguinte, olha, se a porta pode estar aberta, pode causar uma despressurização. Se vai causar uma despressurização, eu quero que meus comissários estejam sentados e todo mundo esteja sentado. A pessoa que estiver no banheiro também volte para o assento. Então, a gente já ligou o aviso de afivelar cintos, por exemplo. Não que sempre que os pilotos ligam o aviso de afivelar os cintos, vão ter um problema na cabine, não é isso. Mas né, aquela situação foi algo que é o que a gente chama de heurística, né, de uma regra genérica que aplica para várias situações. E o interessante foi que principalmente essa, foi 75% das situações, ou seja, entre 4 eventos, 3 deles os pilotos tentaram agir antes mesmo de usar o checklist. E a segunda maior estratégia utilizada, mais comum, foi coletar mais ou gerar mais informações sobre a falha. Então, às vezes, eles iam lá, mexiam no sistema, não com o intuito de resolver o problema, mas o intuito de coletar e ter mais informações. Então, enfim, foram várias outras estratégias, né? Partes do manual, eu analisei também partes do manual, por exemplo, do QRH ou do checklist, na verdade, que eles foram mais utilizados. Então, a condição, por exemplo, mais informações sobre o problema que o CAS está anunciando, 50% dos eventos eles utilizaram. Ações para resetar o sistema, que é quando você desativa o sistema, espera um tempinho, bota o sistema de volta e aí você verifica se a mensagem apagou. 50% dos eventos. E por último, obviamente, a performance, né, que é a parte mais que o piloto também fica mais atento, se ele for para operar em pistas que não são tão longas ou um pouco mais desafiadoras, né? Ou se estiver molhado ou tiver uma condição de chuva. Eu analisei também quais foram as menos utilizadas, né? Então, interessantemente, em apenas 15% dos eventos, os pilotos acabaram usando as ações do checklist que visavam desativar o sistema e fazer com que a aeronave operasse configurada com aquele componente ou sistema desativado, né? E aí, também tem uma informação, geralmente, em alguns checklists, que é quais são os itens inoperantes que são relevantes ou decorrentes daquele problema inicial. E apenas 20%, na verdade, dos eventos, eles acabaram usando aquela parte. E mais interessante ainda, em 3 eventos, em 15% dos 20, os pilotos nem cogitaram utilizar qualquer checklist. E um deles, na verdade, eu até contei em outras lives e outros eventos, os pilotos tiveram uma indicação, o avião, na verdade, indicou para os pilotos que eles estavam com fogo no motor 1, no motor 2, no APU, que é uma turbinazinha que a gente tem lá atrás, né, na cauda, no compartimento de carga dianteiro, traseiro e nos lavatórios. O comandante falou, tá brincadeira, né? E aí foi interessante ver como o copiloto, na época, falou assim, não, eu vou usar o checklist. Mas o checklist vai te mandar cortar os 2 motores. Você quer cortar os 2 motores? Não tem cheiro, não tem passageiro gritando, o comissário não está desesperado, não tem fogo. É só uma alarme falso. Mas vamos tomar todas as precauções, mas não vamos utilizar o checklist. Então, eles declararam emergência, voltaram, fizeram um pouso de emergência no outro aeroporto que tinha uma pista maior, chamaram o bombeiro, chamaram todo mundo para verificar realmente se eles não tinham fogo. Mas a racionalidade dele foi o seguinte, se eu tenho indicação de fogo, se é real ou não é real, não interessa. O interesse é que eu preciso colocar esse avião no chão o mais rápido possível, e aí, lá no chão, eu vou verificar se a condição é real ou não. Então, nesse momento agora, eu só quero, meu foco é tentar retornar o mais rápido possível para o aeroporto. Em termos de recursos adicionais, a gente identificou que em 70% dos eventos, a experiência própria do piloto ou de terceiros, compartilhadas por outros colegas, né, na troca de aeronave ou em ocasiões informais, eles lembraram, né, assim, o fulano de tal fez isso e deu certo, numa situação bem parecida com essa. Eu tentei e realmente funcionou. Em 35% dos casos, eles tentaram contatar um profissional de manutenção através do rádio, né? Tinha mais ou menos algumas pessoas que muitos deles já confiavam. Ele falou assim, estou com esse problema e tudo mais, o que você acha? Muitos deles também utilizaram o que chama de Technical Logbook, que é um livro de registro de falhas do avião, né? Então, toda vez que você tem uma falha, você bota lá uma informação, é um documento físico, né, dessa empresa, e ele fica dentro da cabine. E os pilotos, na verdade, utilizaram aquele documento para tentar entender o que estava acontecendo quando aquela falha aconteceu com eles, né? Então, eles usam muito o Technical Logbook como uma forma de prever
qual vai ser a grande chance do próxima falha acontecer nesse meu voo, né? Em alguns momentos eles usaram a lista mínima de equipamentos também, que não é o original, o objetivo original não é servir para esse tipo de situação, mas é uma fonte de informação interessante que eles têm. E aí eu comecei a ver que, na verdade, tem uma diferença muito grande, né, entre o que a literatura na época dizia, né, o piloto ele vai detectar a condição vai elaborar um diagnóstico, vai determinar se o checklist, o procedimento é preciso, vai acessar para acessar o checklist, o QRH, para ver o melhor procedimento, vai ler, entender as instruções, acessar, avaliar a relevância, planejar a ação, executar. E eu falei assim, olha, no meu caso aqui, muitas das coisas, os caras já começam a fazer a ação mesmo antes do diagnóstico, ou até mesmo pensar em ter o checklist, né? Então, eu fiz essa comparação e eu trouxe esse modelo do David Woods, que ele propôs em 94, dei um pouquinho uma ajeitada nele para adequar com os dados que a gente tinha, e aí publicou, essa é parte de uma segunda publicação que a gente fez alguns anos depois dessa publicação, né? Então, para mim, ficou muito claro que, na verdade, a gente poderia dividir todas essas atividades aqui em 3 grandes áreas: planejamento da resposta, né, reconhecimento da anomalia ou do problema e o diagnóstico. E essas 3 aqui, elas não necessariamente elas têm uma ordem que elas começam e elas terminam, elas podem acontecer ao mesmo tempo. E os recursos, assim como o checklist, eles são usados para dar um suporte para uma dessas 3 grandes atividades. Então, independentemente do problema, sempre tem parte do checklist que eles vão usar, às vezes não usa o checklist, usa só a experiência, às vezes é o TLB, né, o Technical Logbook, ou às vezes é alguém de manutenção que vai ajudar eles, né. Então, em termos de conclusão, a gente chegou ao seguinte: o QRH realmente é utilizado, é muito útil para algumas situações, mas quando as situações não são bem exatamente aquelas como previstas no checklist, né, no QRH, eles acabam sendo utilizados, os pilotos acabam utilizando parte dos fragmentos checklists, de múltiplos checklists, ou só eles usam o checklist para tentar entender um pouco mais do que está acontecendo naquela situação. Esse, em termos a participação do checklist, né? E o checklist, o QRH, é um dos vários recursos que eles utilizam na cabine. Não é o principal, não é o único, e não é, algumas vezes não é o melhor, né? Em um caso, eu identifiquei, os pilotos seguiram o checklist assim como foi solicitado, e a situação ficou pior, porque, na verdade, eles tinham um vazamento no sistema hidráulico e o checklist forçou uma outra bomba para entrar, e essa bomba, na verdade, acabou tirando todo o fluido hidráulico que eles tinham, né? Então, ele falou assim, eu preferia não ter utilizado o checklist do que tido uma situação pior. E a situação ficou agravou um pouco mais, porque eles, naquela situação, eles tiveram completa perda no sistema hidráulico, ao invés de ser só uma baixa pressão no sistema hidráulico, por exemplo. E, em termos de gestão, os pilotos não simplesmente identificam a falha e aplicam o checklist, eles fazem muito mais coisa, eles tentam ter mais informação, eles tentam ter uma certeza que realmente aquela falha é aplicável, o checklist é aplicável para aquela falha, que eles estão com certeza, o checklist não vai, na verdade, piorar a situação, ou a situação precisa de outras ações, né? E aí, quais são os próximos passos? Eu acho que, baseando nisso, a gente começou a identificar que é o seguinte: olha, talvez o que a gente precisa e avançar é tentar prover um recurso que seja fácil e adaptado aos pilotos, e não só uma coisa que a gente pensa que foi desenvolvida que vai cobrir todas as situações, né? Então, o que a gente tem feito agora é desenvolvido um aplicativo baseado em tablet, né, para ser utilizado no tablet, não é no aviônico do avião ou em outros sistemas do avião, que a gente provê a informação que o piloto precisa, quando ele precisa, se ele precisar. Então, a gente está tentando incluir na verdade, está desenhando uma interface que seja extremamente amigável e fácil de utilizar, incluir alguns, o que chama de smart features, né, digamos assim, algumas funcionalidades que são extremamente úteis. Então, principalmente quando ele precisa de mais informações sobre o sistema, geralmente é difícil dele conseguir, e é algo que alguns pilotos gostariam de ter, e muitas das situações eles têm tempo para ler um pouco mais sobre o problema antes de executar, né? E aí a gente também está pensando em integrar os diferentes manuais que eles utilizam, normalmente utilizam para ver com que essa informação possa auxiliar eles. Procedimentos flexíveis e fragmentados é algo que apareceu bastante nas entrevistas, né? Então, a gente, ao invés de dar toda uma lista de procedimentos, talvez fragmentar as diferentes partes e dizer o que aquela parte, na verdade, representa e o objetivo. E, para situações mais complicadas, talvez fazer integrar um Decision Support System, né? Que é um sistema que auxiliaria eles a decidir qual seria a causa do problema e a melhor forma de lidar com aquele problema.
E basicamente é isso, pessoal. Se vocês quiserem conectar comigo no LinkedIn, eu tenho aqui o Guido Carim Júnior no LinkedIn, meu e-mail aqui na Griffith University, e também tem meu profile aqui de Griffith Expert, vocês podem ver um pouco mais do meu trabalho e do que a gente faz aqui. E eu acho que é isso. Opa, obrigado, Guido. Vou abrir para perguntas aqui. Vamos tirar aqui o compartilhamento. O pessoal aparecer na tela. Quem quiser ligar a câmera aí, senhor, fique à vontade. Você quer que eu pare de compartilhar a tela? Acho que fica melhor, porque as pessoas vão ficar maior, né? Aí. Beleza. Galera boa aí. Vou começar pelo Paulo, que o Paulo fez um monte de pressão aí a semana toda, que tem pergunta bombástica, que tem isso, tem aquilo. Vamos ver, né? Vamos ver se é isso mesmo. Não, obrigado, eu botei... Não, Paulo, desculpa, professor, o Paulo Gomes falou que tinha um monte de pergunta bombástica aí. Não, então eu até achei estranho, falei, eu não tenho... Vamos ver se é isso mesmo. Agora eu botei pressão nele, vamos ver. Isso, quer que eu faça a pergunta? É a sua vez. Eu não vou responder mesmo? Tá, bom, tem 3 perguntas aí. A primeira, na realidade, é um comentário. Que nem, acho que a indústria em si, quem teve a oportunidade de ler o Checklist Manifest, onde o checklist é revenerado como, né, quase que uma a bala de prata, né, solução para tudo. Exato, esse aí mesmo, Google. Sim, ele tem muitas aplicações, especialmente em casos de cirúrgicos, né, na área da saúde. Porém, a generalização do checklist, acho que é algo que, se você puder dar uma mais esclarecida nisso. O outro ponto é em relação ao treinamento do, como que se fala? O CRM? Exato? Esse é o nome? CRM. E como que você veria o treinamento em si em relação à utilização limitada do checklist? Então, tá. O primeiro ponto, Paulo, do manifesto do checklist, eu entendo que, na verdade, eu sei se é o nome do autor, mas quando ele publicou, era para tentar convencer, estava uma discussão muito grande na medicina, se deveria ou não fazer a implementação dos checklists, né, principalmente na parte cirúrgica, né? Então, eu entendo que a ideia do autor era tentar trazer algumas evidências de quanto o checklist ele é importante. E a pesquisa mostrou isso. Olha, o checklist, principalmente para situações normais de emergência, ele é ainda importante. Para algumas situações, ele é aplicável. Ninguém discutiu o contrário. Só que não é para todas e quaisquer situações, né? Teve uma publicação recente de uns médicos pesquisadores, fizeram uma revisão da literatura a respeito da utilidade do checklist nas salas cirúrgicas, né? E eles encontraram o resultado seguinte: olha, o checklist é muito útil nas cirurgias quando você tem manipulação de equipamento, para configurar equipamento, para mexer, mudar uma configuração, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você usa o checklist, por exemplo, para fazer controle de dinâmica da equipe, por exemplo, a fulana de tal tem que ler o checklist, o outro cara vai responder, aquele lá tem que conferir e usar o checklist como uma forma de memória, para lembrar de fazer coisas que não é físico, que não é visível, eles não acharam que não é muito útil, né? Então, há outras possibilidades de controlar ou tentar reduzir o grau de liberdade da pessoa quando ela está fazendo atividade. Então, eu entendo que, como qualquer atividade, qualquer recurso que a gente usa na indústria de alto risco, há uma limitação. Não dá para dizer que, olha, isso aqui é bom para tudo e vai resolver todos os problemas. Não vai. Algumas coisas resolve, outras coisas a gente precisa de algumas outras soluções, né? E o segundo ponto do treinamento do CRM, eu sou um pouco crítico com o treinamento do CRM em um aspecto. Eu acho que a gente usa muito tempo e muito mal o treinamento para as pessoas. Muitos dos treinamentos eles são teóricos, baseado em slides, e no Brasil, se não me engano, são 8 horas a cada 2 anos.
E a gente estava tentando, na época, até na empresa que eu trabalhei, de tentar revisar um pouco o treinamento para fazer uma coisa um pouco melhor, né? Fazer atividades ou botar uma pessoa numa situação, mesmo que seja na sala de aula, para ver se realmente desenvolve aqueles skills, habilidades e as competências, né? Mas muito treinamento é teórico, é slide, e aí você tem que cobrir, sei lá, 12, 15 habilidades não técnicas em 8 horas e fica extremamente maçante. A parte que eu mais gosto do treinamento CRM é quando a gente vai para o simulador, os pilotos têm esse benefício de ir para o simulador e ter uma situação complicada, que muitas das vezes os instrutores dão situações que não é fácil você achar no checklist, que às vezes não é resolvido pelo checklist. E aí que é o legal, que você vê assim, pô, olha só que situação interessante que você tem que resolver e você tem que pensar, botar a tua cabeça para pensar, ao invés de seguir só os checklists, como algumas sessões de simuladores acabam colocando, né? Então, o CRM, dependendo da forma como você utilizar, você tem uma baita de uma possibilidade, né? Mas a gente está precisando dar uma repaginada em alguns programas de CRM para tentar fazer ele com que seja mais estimulante, mais engaging, né? Ele é extremamente só baseado em PowerPoint e slides. E até mesmo na universidade, né? Às vezes você tem um excesso de slides que a gente acha que a informação dada, a informação absorvida, a informação que vai mudar as pessoas, mas que não é verdade, né? Acaba sendo chato, muito chato. Respondi a tua pergunta ou ficou alguma coisa? Ô, Guido. Valeu. Guido. Boa noite. Em relação a esse negócio CRM teórico versus prático e o simulador, lá na Emirates a gente tem o Dr. Nicholas Dalmström, né? Ele tem desenvolvido alguns games em iPad que são utilizados na aula de CRM com baixa fidelidade, mas com grande interação. Então, a gente divide a equipe do CRM em mesas, né, pequenas, simulando uma tripulação, e aí você pega exemplos do safety, né, de eventos reais e faz aquele exercício ali. Não precisa do simulador tão complexo para gerar essa interação. Eu acho assim, esse é um dos exemplos mais interessantes que eu vi até agora, a utilização prática desses exercícios, né? Esse é o grande ponto, né? Como você vai fazer o treinamento em termos de passar, da atividade que traz as pessoas para participar do cenário, né? Esse é o grande desafio, essa é a relevância do treinamento CRM, né? E a gente lá na Azul, a gente fazia o Gustavo Rocha, né? Fazia o gerente de treinamento, eles começaram a desenvolver cenários, bem baixa fidelidade, mas nem usando tecnologia, era só assim. Você tem esse grupo aqui de comissários, você tem aqui os pilotos, você tem aqui os mecânicos, né? E aí ia dando partes do cenário para eles. Olha, agora aconteceu isso, o que vocês fazem? E aí discutia entre grupos e entre grupos, né? E agora, mas aí a situação degradou, agora tá isso. Vocês acharam que era aquilo, na verdade, não é A, é B. O que vocês fazem? Pô, em 3 horas, acho que eram 3 horas cada um daqueles cenários, a gente passava como se fosse 2 minutos, né? Era muito legal, era estimulante, né? A crítica, na verdade, a minha crítica é em relação ao excesso de uso de PowerPoint para um treinamento que é importante para mudar a competência. Não vai mudar as pessoas não vão aprender usando só PowerPoint, não vai. Guido, infelizmente eu não tive a chance de ler o seu paper ainda, e no chat ali não apareceu o documento ou um link, eu quero ler ele com muita atenção. Mas me chamou a atenção uma ocorrência grande de troubleshooting, né? Como você falou, se não me engano, ela apareceu em 50% dos casos, né? Os pilotos fazendo troubleshooting. Pelo menos na linha Boeing, que eu estou vendo que a filosofia é muito parecida em Embraer, Airbus e Boeing, né? Achei até o checklist do Embraer 170, pelo que você demonstrou, é mais simples, aí, straightforward, menos linhas nos itens de memória do que o Boeing. Eu vou o 777 no momento. Mas o troubleshooting é um troço, pelo menos na empresa e na linha Boeing, deve-se evitar, ter muito cuidado em fazer, né? Bom, deu 75%, na verdade, né, dos eventos, mas a gente lembra o seguinte, 75% dos eventos que eu analisei e considerei na minha pesquisa, né, que foram os 20. Mas se vocês olharem para o total de número de eventos ou de voos que eu participei, de voos que eu fiz e de voos que os pilotos fizeram, é uma fração ínfima, né, do volume total. Eu diria que na tua carreira deve ter sido, sei lá, umas 5 situações, 7 situações, Ronald? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Então... quando vai para casa dos 10, 20 mil, 30 mil horas de voo, aí fica... por aí que eu estou, com 22 mil. Mas 22 realmente, há situações que o checklist não prevê, e aí o cara não é
bem, ele tem que jogar muito com a experiência prévia e buscar esse library, né, esses eventos, tentar ver o que encaixa, né? Mas isso é diferente de fazer o troubleshooting, né? Ou seja, tentar fazer uma coisa para ver se funciona ou não. Que pode ser arriscado, né? Ainda mais em voo, né? Meu Deus, eu admiro a coragem de vocês, viu, cara? Porque se fosse eu pilotando... O comandante Augusto me chamou para ir lá no simulador, né? E eu já falei para ele, eu vou derrubar o simulador, né? Amarra o bicho aí. Porque... Cara, o negócio tá piscando aí, você tem que saber se é ou não é, que confiar em experiência. Eu acho que o exemplo que eu ia até perguntar isso, mas o Guido botou um exemplo muito claro, que é o mais sério, né? Alarmes espúrios ou falsos, e no caso, um alarme de fogo. Não tem o que fazer, né? Botar o avião no chão. Se é ou não é, vai discutir depois, né? Depois ver, né? O custo-benefício, se você não cumprir o checklist, pode ser uma tragédia, né? Exatamente. Ivan, você está com a mão levantada aí, depois você pode falar aí. Sua vez, Ivan, vai lá. Depois o professor Moacir, por favor. Boa noite aí a todos, boa noite, Guido, prazer, parabéns pelo trabalho que você compartilhou com a gente aqui hoje, e realmente a aviação, a área de saúde e a área nuclear, que o professor Paulo Vitor acabou de compartilhar um paper aí, realmente oferece aí um mosaico de exemplos de como a gente pode usar em outros setores. Eu trabalho na mineração, tá? Passei minha vida quase toda na indústria química e agora de 4 anos para cá eu estou na mineração. E a mineração a gente não tem nada parecido com uma cabine ou com um cockpit de um avião. Mas a gente tem aqueles equipamentos, aquelas perfuratrizes grandes, que muitas vezes elas estão em minas subterrâneas, e minas onde você tem às vezes 200, 300 quilômetros de túnel. Isso é muito fácil você ter com uma mina de 20, 30 anos, e aí você tem células com 2 ou 3 pessoas operando num espaço bastante inóspito, bastante desconfortável, e só que e fazendo operações que não são tão complexas do ponto de vista de operação, mas trazem um nível de risco bastante acentuado. Minha pergunta é, você acredita que esse modelo que você desenvolveu, esse estudo todo que você fez, possa ser simplificado um pouco e aplicado para outros setores onde você não vai ter uma pessoa com uma formação para pilotar um avião, você vai ter talvez uma pessoa tão inteligente quanto, mas com um nível educacional talvez um pouco comprometido em relação a um piloto de avião, onde você possa usar o mesmo modelo, a mesma metodologia, o mesmo conceito de modo um pouco mais simplificado, como o caso da mineração, por exemplo? Obrigado pela pergunta, Ivan. Esse é um tipo de pergunta que eu tenho recebido depois que a gente publicou o paper, o quanto que a gente pode adaptar o que a gente fez na aviação para outros setores, né? Eu diria que, por exemplo, o modelo da gestão de anomalia que eu usei, do professor David Woods lá, aquele das 3 bolinhas interconectadas, ele foi desenvolvido não na aviação, ele foi desenvolvido para outras áreas, né? E que a gente chama de áreas você tem umas salas de controle, né? Então, para controle de processos, controle de processos químicos e outras coisas. Do ponto de vista de coleta de dados, de estruturação, a ideia é conversar com as pessoas e falar assim, vamos ver o que vocês fazem no dia a dia, ou que situação foi mais desafiadora, e tentar organizar e racionalizar a partir daquelas situações, qual é o fator do contexto, o que elas fazem em termos de estratégia, e os recursos, né, que elas utilizam para ajudar elas, né? Então, eu acho que há um potencial grande de adaptar em outras áreas, e eu não sei... Obviamente, teria que ter um pouco mais de experiência naquela determinada área para fazer essa transição, mas obviamente, na hora de entender, por exemplo, que recursos que eles têm disponível, eu já sabia que a gente usa o checklist, então, ou outros manuais, porque é a parte prática do nosso dia a dia. Mas, obviamente, em outras áreas, alguém, por exemplo, com a tua experiência, certamente, eu imagino que teria muita dificuldade de fazer essa transição. O Paulo Vitor colocou aqui no chat o paper que eles fizeram, que basicamente resultados bem parecidos na indústria nuclear,
apesar de ser a dinâmica um pouquinho diferente da aviação e ser muito mais complexa, eu acho, do ponto de vista de processo, mas os resultados são bem semelhantes. Então, isso já mostra que, na verdade, independente de não ser na aviação, você consegue trazer resultados semelhantes e tentar fazer essa coleta de dados. O grande ponto é tentar extrair essa informação dos operadores da linha de frente, né? Essa que foi eu acho que foi a grande contribuição, na verdade, do trabalho, é mostrar o quanto que a gente pode ir lá conversar com as pessoas e ver o que elas fazem no dia a dia, e isso nos dá informação a respeito de um pouco mais, um entendimento um pouco mais como o sistema funciona no dia a dia, né, na prática. Né? Eu respondi a tua pergunta? Obrigado, Guido. Ô, Rodrigão, o professor vai fazer a pergunta e depois é você, tá? Professor Moacir, por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigado, professor Guido, aí pela excelente apresentação e explicação, né? Eu queria, na verdade, bom, ficou claro aí que aquela questão do trabalho como prescrito, né? E o trabalho como realmente ele é feito, né? Fica ressaltado aí, né? Então, os engenheiros lá prescrevem um checklist e acreditam que basta fazer aquele checklist para resolver todos os problemas em todas as situações, né? Já, na realidade, o que você mostrou, né? Na realidade, a coisa é um pouco diferente, né? Então, as pessoas fazem as adaptações, fazem os ajustes necessários aí, em função da experiência. Então, assim, a primeira pergunta, Guido, nesse teu trabalho, ou posteriormente, você avaliou a influência da experiência, do tempo de experiência do piloto nessa solução desse problema? Não. Porque eu imagino que um piloto com pouca experiência, ele vai tender a seguir cegamente o checklist. Não é isso? Eu não fiz essa avaliação, a gente não fez eu tentei fazer nenhuma associação com algumas variáveis ou tempo de experiência dos pilotos. Obviamente, se a gente olhar para trás assim e revisar os eventos, o que fica claro é que num dos eventos, por exemplo, eu vi muito claro isso, né? O copiloto era muito júnior, ele tinha acabado de entrar na empresa, e o comandante provavelmente era até colega do Ronald Navari, né, muitos anos de experiência na aviação, e foi interessante ver, por exemplo, a dinâmica entre eles conversando e eles recontando o evento, e a dinâmica entre os dois. Aí o cara falou, eu falei para o comandante, eu vou usar o checklist, né, eu vou ver o que o checklist está fazendo, porque a empresa falou assim, tem que usar o checklist, né, e o comandante falou assim, cara, não usa o checklist, que ele não vai ajudar você, vamos pousar esse avião, a gente quer pousar o avião, a gente não quer usar o checklist. Mas eu não fiz uma avaliação formal para saber o quanto que a experiência leva ao piloto fazer o troubleshooting ou fazer outras atividades ou não usar o checklist. Realmente eu não tenho essa informação. Ok, legal. E uma outra coisa que me surgiu agora, Guido, existe uma tendência aí do single pilot, né? Quer dizer, você voar aeronaves com apenas um piloto, né? Como é que você enxerga isso daí nesse cenário aí? Vai ser interessante de ver como que vai ser essa dinâmica, principalmente um piloto tentando voar o avião, gerenciar a pane, gerenciar a cabine e outras funções, né? Por exemplo, a filosofia que a gente usa é que o comandante ele precisa ter a visão geral, né, de tudo, né, o big picture. E aí você delega a navegação e o controle da aeronave para o júnior, né, o piloto menos experiente na cabine. Eu vi, na verdade, uma discussão recente, acho que foi uma das revistas de psicologia, a respeito de pesquisas sugerindo que isso fosse mais extensivamente utilizado na aviação. Mas é algo que a gente usa já há muito tempo. Então, talvez seja uma situação, uma prática meio localizada em algumas empresas e não para todo mundo, né? Então, o que acontecia? O piloto ele vai precisar ler o checklist, vai precisar gastar tempo entendendo, pegando informações e montando o cenário, enquanto que você precisa delegar para alguém fazer o controle da aeronave. E aí a questão né? E eu estou operando sozinho, e aí, como é que eu faço isso, né? Eu tenho um colega na Universidade de Melbourne que ele está fazendo a análise da percepção dos pilotos em relação aos assistentes de voo para operações single pilot. Né? E aí, nesse caso, você confiaria na sua Siri lá? Siri, eu estou com um problema aqui, o que eu faço? E aí, você delegaria para o autopilot, a navegação para o digital assistant,
Então, eu não vi ainda algo muito mais consistente dando uma solução definitiva. Eu acredito que tem ainda uma área muito grande para a gente explorar antes de a gente fazer essa transição, talvez, para o single pilot, né? Apesar de a gente já ter, obviamente, a gente voa single pilot em algumas ocasiões, mas talvez fazer uma coisa um pouco mais na aviação comercial ou aeronaves de maior porte, um pouco mais complexas, eu acho que ainda tem uma grande dúvida ainda do quanto que a carga de trabalho do piloto ali vai ser suficiente para ele gerenciar sozinho se ele houver uma situação dessa. E o outro ponto é que não é só na situação de single pilot operation, né? Eu estou vendo muito agora trabalhos na parte de drones. E aí os drones eles estão indo para o sentido de ter um piloto para várias operações, né? Na indústria de mineração, por exemplo, agora eles usam, né? São aqueles caminhões gigantescos. É um cara na sala de controle controlando 5 ou 10, né? E os problemas, ou mais, né? Como o Ivan falou ali. E aí o grande problema é o seguinte, olha, eu tenho uma pane naquele caminhão, vai me dedicar atenção. Agora, se eu tiver 3 panes em 3 caminhões, perdeu o operador, né? Eu tenho que priorizar. E aí, prioriza o quê? O que vai matar mais ou vai matar menos? E aí começa a entrar um dilema ético, né? Legal. Obrigado, Carinho. Obrigado pelas... Obrigado, Moacir. Rodrigão, sua vez, depois é o professor Paulo Vitor, por favor. Bom, legal. Guido, primeiramente, uma satisfação de conhecer pessoalmente, né, entre aspas aqui, e todos os demais aí, né, eu sou neófito nesse grupo, eu tenho acompanhado aí no LinkedIn, né, toda a atividade, né, o Paulo, enfim, o Hugo, a gente se conheceu também, entre aspas, aí numa conversa, né, fui meio intrometido, fui lá, chamei no LinkedIn, falei, vem cá, vamos bater um papo. Por quê? E eu sou da aviação também, eu trabalho na ANAC, né? Então, assim, é uma pena a gente não ter se conhecido pessoalmente aqui no Brasil, né? Na época que você estava pilotando lá na Azul. Meu background não é de piloto, né? Eu sou engenheiro civil, com mestrado na área de transportes, sempre foi aeroporto. Trabalhei muitos anos na área de aeroportos, né? Com segurança. Cheguei a trabalhar também na parte de Flight Standards, né? Na SPO, né? Aqui na ANAC. E esse assunto começou a me fascinar. Então, assim, parabéns por esse trabalho, porque eu acho que você faz, talvez, as pessoas que estão aqui, exceto talvez Ronald, né, que conhecem muito bem, né, a aviação, você, talvez não tenham a noção, né, da importância desse seu trabalho na mudança do mindset, né, da área da aviação, que é totalmente voltada para essa realidade, né. Eu escrevi lá, o cara vai fazer e vai dar certo, né, e a gente confiou nesse sistema nos últimos 100 anos, talvez, para evoluir. De fato, a aviação evoluiu, reduziu acidentes e tudo mais, mas, enfim. De novo, voltando, parabéns, eu quero ler com carinho aqui o seu artigo agora, mas eu tenho uma pergunta, né, até fazendo essa contextualização. Eu estou fazendo doutorado, né, lá na Poli, e estou indo mais para essa área, justamente, da parte de uma nova visão de segurança, de trazer todos esses conceitos do Eric Ronagel, Sidney Dekker, de trazer para essa realidade, principalmente de operação em solo, né, nos aeroportos. Então, aí eu me identifico muito com o Ivan, né, quando falou assim, viu, Ivan, na mineração, talvez o nível educacional, né, das pessoas não seja como do comandante, do piloto que está a bordo da aeronave, né, no cockpit, mas eu estou falando dos profissionais que estão no solo, no aeroporto, eventualmente um mecânico, o pessoal de handling, né, ground handling, os que fazem, a gente brinca, embaixo da asa, né, que fazem todo aquele trabalho de carregamento, descarregamento da aeronave, né, digamos assim, o que faz a capatazia, né, esse termo ainda é usado, né, por incrível que pareça, na aviação, e que tem uma formação que a gente sabe, que é carente, muitas vezes, é uma formação educacional, um nível de renda, né, e aí, só que tudo isso, essa realidade de checklist, tudo isso aí desce, né, para todos os níveis, né, lá dentro da aviação. Aí, uma pergunta, né, assim, como é que a gente quebra, né, essa ideia, né, e como também o professor Paulo Vitor falou, né, do trabalho, você colocou bem, trabalho prescrito, a tarefa real, né, como é que a gente começa a quebrar isso, né, e eu estou te falando como quem está na ANAC, né, que, assim, cara, assim, não podia nem estar aqui falando disso, né? Você sabe, da doutrina, né, do pessoal lá, mas eu estou aqui data vênia como pesquisador, né, digamos assim, que o checklist não é infalível, né, digamos assim, como ser humano não é, o checklist também não é infalível.
Como é que a gente quebra isso sem quebrar, né? Porque eu acho que você teve uma sacada muito boa, né? Que não é assim, a gente não vai implantar uma nova cultura destruindo, né, a cultura anterior. A gente tem que fazer, talvez, o ser humano é muito resistente à mudança. Tem que fazer isso devagarzinho, mostrando, né, que você pode convergir. Como é que a gente faz isso nos outros segmentos, né? Principalmente quando o nível educacional é mais baixo e mais, né? A questão cultural, né, de implantar uma cultura de segurança. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o turnover, né, nas empresas que fazem essa atividade é de 25% ao ano. Ou seja, em 4 anos você praticamente já não tem mais ninguém. Como é que você implanta uma cultura, né? Então, assim, são provocações aqui, mas, enfim, fica à vontade aí de responder, ou, enfim, qualquer outro, fazer qualquer contribuição. Para mim está sendo fantástico participar daqui, agradeço novamente todos vocês aí por proporcionar essa oportunidade. Perfeito. É um prazer, na verdade, te conhecer também, Rodrigo. Eu te sigo lá no LinkedIn e eu gosto das publicações, eu tenho visto bastante as publicações lá. Não tenho resposta para você, cara. Eu acho que depende. Por exemplo, eu sou piloto, naquela empresa voando, eu precisei, durante o tempo que eu estava voando, eu estava fazendo doutorado, e aí que veio a sacada para uma situação que eu tinha experimentado, né? Então, o que a gente vê... Esse é um ponto. Eu acho que tem que ver e entender a realidade daquela empresa para tentar entender realmente o que vale a pena, se o checklist vai ajudar. Tem outras formas de fazer com que as pessoas façam o trabalho dela que não seja por meio do checklist, né? O que seria interessante é tentar botar isso na cabeça. Olha, o checklist não é a única e a melhor solução para todas as situações. Tem alguns pontos que são bons, outros são ruins, mas tem outras opções também. O segundo ponto em relação à questão educacional, né? Eu não fiz nenhuma avaliação do nível educacional dos pilotos, ou quanto se eles tinham faculdade ou não tinham faculdade, nem nada, porque, considerando o tempo de trabalho, o fato deles estarem pilotando uma aeronave, eu considero eles como experientes, né? Ou pelo menos o comandante, com um certo tempo de casa, como experiente. E eles são as pessoas que vão ter a informação a respeito da operação, como a operação acontece. Independente se eles estiverem em faculdade ou não. Eu não sei se nem se a faculdade ajudaria eles numa situação como essa. Eu não conheço nenhum curso que prepara o piloto para gerenciar a situação normal de emergência na universidade. Eu posso estar falando besteira, mas da minha experiência, eu nunca cruzei um curso, algum bacharelado em ciências aeronáuticas que preparasse o piloto para situações anormais de emergência, né? Então, eu não sei o quanto que isso realmente seria relevante para tentar entender a realidade do trabalhador na linha de frente. Talvez sentar, e que seria o terceiro ponto, né? O que a gente faz muito na nova visão, ou com essa parte, é dar voz para o trabalhador da linha de frente. Sentar com ele e conversar, criar esse canal com eles. Olha, o que você precisa? Como é que você está fazendo a sua atividade? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Que é um pouco mais nessa linha da liderança a partir do apoio, né? Você, ao invés de ser uma coisa de controlar, de ser diretivo, né? Isso aqui eu acho que você tem que fazer, esse aqui é o checklist, faça aquilo e está tudo certo. Porque o cara na linha de frente vai ter algumas situações que ele vai falar assim, olha, ou eu sigo o checklist, ou eu faço trabalho seguro, ou sigo o checklist, eu faço um trabalho produtivo, ou sigo o checklist, faço um trabalho produtivo e seguro. Porque o checklist, o grande problema do checklist é que para você montar um checklist simples de usar, você tem que se basear em uma situação. E na linha de frente, você está aberto a infinitas possibilidades. Então, por exemplo, tem outras possibilidades que não o checklist, por exemplo, para limitar a possibilidade de ação das pessoas, né? Na medicina, o pessoal, algumas iniciativas agora estão, em vez do cara, por exemplo, tem uma certa sequência que você tem que preparar um determinado remédio. E ao invés de colocar todas as diferentes substâncias num determinado local e dar um checklist para a pessoa fazer a combinação, algumas empresas estão fazendo um empacotamento daqueles materiais e substâncias numa ordem que você não consegue tirar, né, o do meio sem antes tirar o primeiro. Então, é uma sacada muito legal. Olha, eu quero que você siga exatamente naquela ordem, mas em vez de ter um checklist e né, fazer o check the box lá, você bota num ambiente físico que você limita a possibilidade de ação da pessoa. Então, eu acho que tem várias e outras formas de fazer isso, e não somente usar o checklist, né? O checklist é muito legal, para algumas coisas funciona, ele é extremamente útil para configuração de máquina, é uma das melhores soluções que a gente tem, mas não é a única e não é a melhor para toda e qualquer situação.
E o último, né? E nesse ponto é eu escutar o trabalhador. É o que que você precisa? O que que eu posso fazer para te ajudar? Legal. Roda, roda e fica nisso, né? Cai nisso. É verdade. É. Ouvir quem faz, né? Pessoal Paulo, sua vez, por favor, depois o Franciscão aí. Não, é só dar os parabéns aí para o Guido, né, pelo trabalho, né, e como eu coloquei aí esse artigo, né, como ele falou, a gente achou coisas bem semelhantes, quer dizer, na área nuclear, né, a metodologia diferente que a gente observou, né, o trabalho lá na sala de controle, e eu acho que a questão, né, o título do artigo do Karim é bem interessante, né, quer dizer, usar procedimento não quer dizer seguir a risca, né? É inimaginável, eu acho que alguém pilotar um avião, operar uma usina nuclear sem procedimentos. O problema é achar que aquilo tem que ser seguido absolutamente à risca em todas as situações, porque as situações são as imaginadas, é o tal trabalho imaginado pelos projetistas, como, né, o Guido acabou de comentar aí, né? Você imagina aquilo a partir de um acidente postulado, de uma sequência de eventos que ele pode até colocar mais coisas, mas aí ia ficar um checklist tão complicado que ninguém ia conseguir usar. Quer dizer, então, não é que não ter procedimentos ou checklists, é pensar o procedimento como um recurso para ação, quer dizer, e dar autonomia para as pessoas, né, para poder ter esse recurso. A gente, nesse estudo aí na área nuclear, a gente teve uma discussão até interessante, não sei se está nesse artigo ou em outro, que a gente publicou outros artigos, né, enfim. Teve uma discussão lá no simulador, né, que a gente observou também, estavam fazendo uma operação lá e o operador chegou bom, caso o instrutor interrompeu, falou, pô, cara, você não está vendo aqui esse gráfico aqui, temperatura, pressão, você tem que fazer isso aqui, né? Aí o operador falou, não, olha só, aqui no procedimento, né, nessa temperatura aqui eu tenho que fazer essa outra coisa, quer dizer, então, senão quem vai ser demitido depois sou eu, quer dizer, não era nem que ele não tivesse visto que né, quer dizer, no caso, tinha até uma descalibração do próprio simulador e tal ali, quer dizer, mas não importa, ele tinha que tentar, pelo instrutor, né, ele tinha que tentar entender o funcionamento e dar um jeito na situação, né? Mas a cultura que ainda era vigente, isso tem sido discutido e tal, é que o procedimento é uma coisa que, se ele não seguir, ele pode ser penalizado. Quer dizer, então, aí entra na questão aí que o Decker, né, escreve muito bem sobre a tal cultura de justiça, né? Às vezes, quer dizer, as organizações elas conseguirem fazer essa discussão, né, de que, enfim, o procedimento ele não está ali para resolver todas as situações. Nesse mesmo artigo aí, tem outras discussões interessantes que os operadores eles conversam com o procedimento, né? O cara olhou lá uma coisa que estava escrita lá, olha, tem que fazer isso nesse momento e tal, mas aí o operador falou, pô, esse cara que escreveu o procedimento, ele estava nessa nossa situação, né? Ele fala isso, né? Porque no caso que a gente fez foi, em vez de entrevista, a gente observou, né, os operadores trabalhando e gravou as conversas, né? Então tem muito desses diálogos aí esse artigo, né? Isso até gerou alguns problemas. Mas, enfim, agora já foi publicado, já está lá, né? Interessante. Então, é isso. Quer dizer, enfim, é uma questão que se discute há pelo menos 40 anos, depois do acidente de Three-Mile Island de 1979, essa questão aí das pessoas com sistemas técnicos, né? Bom, e é bom que ainda está em aberto, que a gente ainda pode pesquisar, né? Que ainda tem muita discussão aí a ser feita, né? Esse paradigma aí do trabalho real versus procedimentos, isso ainda está, quer dizer, bem vigente, né, das pessoas muitas vezes se escondendo atrás dos procedimentos ou das normas, que para mim é o grande problema, né? Enfim, então é isso, né? A gente não tem, né, resposta aí para tudo, né, mas
a gente tem uma ideia de que as coisas funcionam muito em função dessa expertise aí dos trabalhadores que eles vão adquirindo ao longo do tempo. E aí isso independe da educação formal deles, depende muito mais, né, desse dia a dia, do tempo que ele consegue operar o sistema, que ele consegue ver as coisas funcionando, que está cada vez mais difícil com os sistemas digitais, né? A gente tem o caso aí do Sully, lá do Rio Hudson, né, que foi piloto de guerra e tal, né? E um cara que pilotando o mesmo avião lá da Air France não conseguiu pilotar um avião que, né, o único problema era um sensor de velocidade no operante, quer dizer. Então, tem muita coisa aí, né? E a gente está caminhando aí, daqui a pouco não tem mais piloto nenhum, né? O único piloto é uma coisa. A gente já está falando isso nos carros e tal, né? Quer dizer, então, enfim, vai começar a transferir esses acidentes para quem programa para outras questões, mas, enfim, tem muita coisa aí acontecendo e a gente vai ter que lidar com isso. Enquanto existirem pessoas no mundo, né, de alguma forma, elas vão importar no trabalho. Professor, verdade, mas eu estava pensando aqui, né? Tiraram o trocador, no Rio chama trocador, aqui em Santos chama cobrador do ônibus, cara, e deu tanto problema que eles voltaram. Então, imagina no avião, né? Se o ônibus o cara não está conseguindo cobrar e dirigir, imagina pilotar sozinho. Então, muita engenharia fora da cabine aí que quando chega na hora do vamos ver mesmo, volta tudo. Franciscão, sua vez, eu queria que a Selma falasse, que ela tá ligada aí desde o comecinho com a câmera aberta. Selma, eu levantei sua mão, tá? Depois é você. Posso falar? Sua vez, Francisco. Ah, legal. Bom, Guido, mais um prazer, né? Mais uma vez aí poder falar contigo. Parabenizar aí pela brilhante apresentação e eu vejo que esse artigo, ele é ao mesmo tempo técnico e ao mesmo tempo você conseguiu mostrar o que acontece em várias realidades diferentes, né? De diferentes indústrias. E é bem interessante o que foi dito aqui, porque você tem um background, uma formação de um piloto e eu vivenciei também realidades, por exemplo, de mineração e indústrias químicas e petroquímicas, e que nas salas de controle também acontece bastante esse tipo de decisões ali, que tem, às vezes, plantas bastante antigas e de alarmes que o próprio operador sabe que aquilo ali vamos chamar assim, aquilo é fake, né? Aquilo não é um alarme real, é algo que está obsoleto e o operador, além de tudo, tem que lidar com isso, né? Esse alarme é real, esse alarme eu sei que é fake, que ele definitivamente não é um alarme que ele deve se importar, né? Então, já vivenciei esse tipo de situação. Daí tá bem interessante a aplicação desse estudo também para outros ramos de atividade também, acho que seria bastante rico e útil, né? Eu tenho, ultimamente agora, né, através aí do professor Moacir, começado a entender muito pouco aí a questão da indústria da aviação, você sabe disso, né? E, enfim, quando você fala do QRR, né, aí do checklist, quantas possibilidades de erro que existem, né, que são possíveis, que você tem aquele databook, né, aquele checklist onde você verifica ali o erro, e a pergunta seria essa, né, quantos erros seriam possíveis e se esse checklist ele pode ser melhorado, e por que na indústria da aviação se usa pouco pictograma, né, igual, por exemplo, simplificando o sistema, né, você está com um carro, está com a porta aberta, então ele não escreve ali porta aberta, mas ele mostra ali uma figura. Será que talvez isso poderia ser uma melhoria em algumas situações, né? Ter, às vezes, pictogramas, às vezes, para situações que são complexas, né? Você tem, às vezes, voos internacionais, você tem questões de linguagem, então, às vezes, você pode ter pessoas que talvez possam se confundir, às vezes, o pictograma poderia facilitar ou talvez não, né? Então, essas questões que eu gostaria de ouvir a sua resposta.
Perfeito. Prazerzão falar com você de novo, Francisco. Cara, a primeira pergunta eu não estou muito certo. Você diz em relação ao erro do piloto em utilizar o checklist? Essa é a pergunta? Quantos erros? Não, eu digo assim, o checklist ali, ele tem esse troubleshooting ali, teria quantas possibilidades de erro, né? Que ele teria que gerenciar e saber o que fazer. 1000 checklist, 2000, seria mais ou menos ter uma ideia de quantos checklists teriam ali que ele poderia aplicar, né? Numa situação de erro que poderia aparecer para ele. Tá, o erro, você diz, a falha, o problema técnico no avião. Isso, um problema técnico ali, exato. Eu apresentei a informação, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu não sei de cabeça, mas na época que eu estava voando, eu fiz o trabalho, a gente tinha 421 checklists, muitos deles eram procedimentos adicionais, não relevantes, eu diria que ficaria em torno de 350 e 400 checklists para as situações que a gente tinha que fazer. Que é bastante, coisa, né? É bastante. Memorizar todos eles daria um prêmio para a pessoa, né? Ficaria diferente. Melhorias, tem. A gente identificou algumas coisas em termos de melhoria num outro estudo que eu fiz posteriormente a esse. Grandes problemas que a gente tem no checklist é o que a gente chama a negativa da negativa, né? Então, uma das questões que eu apresentei assim, a mensagem tal permanece extinta. Aí você fala, não, então, não quer dizer que a mensagem ela não permanece extinta, ou seja, a mensagem permanece lá. E aí cria uma certa confusão, às vezes desnecessário, né? Sim. Tem problema, por exemplo, em algumas partes. Você teve, por exemplo, uma mensagem que é bem típica, é bleed one fail. Quer dizer que é o sistema da esquerda, que extrai o ar do motor para jogar dentro da cabine, falhou. E aí, logo embaixo, você tem um título chamado condition, né, condição, que a ideia é dar mais informação, tá? Por que falhou, né? Essa é a ideia do negócio. E muitas vezes o checklist fala assim, o sistema de bleed one falhou. Aí você fala assim, tá, mas eu já sei, a mensagem já me disse isso. Será que não tem mais informação que você poderia me dar? Por que falhou? É um sensor de temperatura, um sensor de pressão, falhou lá no estágio 1, quando sai do motor, no estágio 1 ou no estágio 2 do motor que sai, foi antes de entrar no ar-condicionado do sistema. Então, essa informação que eu não tenho. Então, às vezes é meio inútil, né, aquela informação. E, por último, o cálculo de performance. Em algumas situações é simples, né? Você multiplica por 2.3, né, e está tudo certo. Agora, tem outras situações assim, multiplica por 1.32, subtrai 400 e adiciona 10. Aí você fala, pô, tá de sacanagem, né? Pô, não dá, né? Então, muitos pilotos, por exemplo, ele fala assim, olha, ele olha lá a parte de performance, cálculo de performance, e fala assim, esquece. Qual é a maior pista que eu tenho aqui na região? É essa. Eu vou para aquele aeroporto e acabou, pronto. Eu resolvi o meu problema. Ao invés de ficar 5 minutos calculando, eu já decidi, já consigo pegar as informações, eu consigo fazer outras coisas mais úteis. Né? Então, tem muita oportunidade de melhoria, né, já no checklist em si, né, nessas partes, né? Sim. Em relação à tua última pergunta, o pictograma, a gente tem, na verdade, uma mistura entre o CAS Message, que eu falei, tem um sistema no avião que você consegue ver o diagrama do sistema, que chama de System Schematics, e aí você vê o sistema realmente funcionando. Desculpa, Ronald? Sinótico, né? Sinótico, obrigado, é o sinótico. Agora, por que a gente não usa mais no checklist, cara? É uma boa pergunta, eu não sei te responder. Meu entendimento é que a aviação ela nunca fez um salto muito qualitativo de uma geração de aeronaves para outra, ou de sistemas, né? A gente sempre foi uma coisa meio progressivamente mudando. Então, você olha para a cabine de avião, você vê uma série de tecnologias que evoluíram ao longo do tempo e foram adicionadas, né? Você tem um computador que conecta com um painel, que tem aí a parte central, aí você tem em cima os controles do piloto automático, algumas aeronaves mais modernas você tem mais integrado, né? Então, eu imagino que foi isso. E eu vejo muito o CAS Message, né, a mensagem lá no display, como um conceito de tecnologia lá da década de 50, né? Você tinha as máquinas antigas, né? Que aí você ia digitando as coisas, ia usando, e ela ia printando todos os problemas, né? E ia botando em linhas, né? E aí isso foi transferido para um meio digital. Agora, é o melhor? Não sei. Talvez é o que está certificado, que a indústria já conhece, então fica menos arriscado mudar para uma coisa muito inovadora que todo mundo precisa retreinar, que é um grande problema na aviação, né? Não tem um grande salto assim, né?
um salto muito grande, vai ter que botar todo piloto no mundo vai ter que sentar de novo para fazer treinamento. Esquece, é um custo inatingível. A Boeing já mostrou isso, né, que elas são extremamente aversos a grandes treinamentos. Então, eu imagino que meio que tradicionalmente, usando algumas coisas, a gente chegou num ponto hoje. Mas eu concordo, acho que tem algumas aplicações muito melhores de representar sinótico do sistema e pictograma, né? Os pilotos usam muito o sinótico. Essa ideia de teve um problema, usa o checklist e deu? Não acontece. Muitos deles, em várias situações eu vi, eles vão lá, abrem o sinótico, vê o que está acontecendo e tentam entender realmente, do ponto de vista do sistema, o que ele está querendo te dizer antes de seguir o checklist. Então, o sinótico eu diria que é uma ferramenta mais utilizada do que o próprio checklist. O Ronald pode falar um pouco mais, ele tem muito mais experiência nessa área, mas eu diria, eu particularmente, quando a gente estava voando, eu falava assim, vamos abrir o sinótico e ver o que está acontecendo aí. Não confia só na mensagem, né? Entendi. Francisco, Legal. essa questão do sinótico na linha Boeing, rapidamente, a Boeing é muito cuidadosa. É um projeto da década de 90, né? O sinótico pode estar te mostrando alguma coisa que não reflete a realidade. Você tomar uma decisão baseada não no checklist, mas na indicação do sinótico pode te levar a um erro. É muito arriscado. Entendi. Eu não sou piloto, mas eu confesso que quando vi aquele checklist na foto lá, que parece as antigas páginas amarelas, né? É impensável, né? Não ser junto no painel, né? Porque hoje você entra no seu carro com o seu telefone no bolso sem nada, ele já aparece seu telefone na tela do computador ali e faz tudo, né? Checklist eletrônico 77 já é um baita de um passo, porque inclusive ele lê a condição de status de certos componentes e reflete no flow do checklist, né? Então isso já ajuda aí muito. Sim, né? Então não foi só minha mãe que fez filho esperto, alguém já pensou nisso, já fez lá, mas é absurdo você andar com a página amarela ali, ter um copiloto para ficar, né, perdendo a digital ali, virando página, não dá, né? Aquele livrão lá no 77 é um backup se por acaso apagar tudo, né? É muito difícil, mas pode acontecer, né? E o segundo ponto é a falta de flexibilidade. Na verdade, o checklist no avião, ele também é difícil de atualizar. As empresas geralmente querem dar um pouco de adequação. Então, algumas empresas preferem um papel que é mais fácil atualizar, ou até mesmo agora no tablet, né, com as novas versões, do que no painel da aeronave. Mas o painel tem muito mais qualidade do que o papel, né? Com certeza. Sim. Certo. Excelente, obrigado aí. Que isso, Guido, depois me bota na fila que eu queria fazer um comentário aí, mas depois. Tá, Selminha, você vai? Né? Eu estou aqui só aprendendo. Foi escalada? Já que eu fui escalado, eu estou aqui aprendendo, né? É muito legal quando a gente vê que os alunos viram mestres, né? Eu estou aprendendo muito com o Guido, né? Conheci o Guido aluno ainda lá na PUC e fico muito feliz de ver assim, o quanto ele já está, né, produzindo coisas aí, mudando esse cenário tudo. E eu fico muito feliz. Eu já estou aposentada, né? Só fico assistindo só para ficar revivendo e recordando algumas coisas, né? E fico feliz, por exemplo, tudo que você falou aí, Guido, eu fico muito, muito feliz mesmo de ver que sempre existe um espaço para melhoria, né? Por mais que a gente pense assim, já está tudo completo, já pensaram em tudo. Não pensaram não. Sempre tem um espaço para melhoria, porque uma coisa muito importante que você falou, por mais que você tenha tecnologia, por mais que você tenha alguém que já pensou em alguma coisa, sempre tem o improvável. O improvável ele sempre vai estar presente nos cenários. E sempre você vai ter que... para aquele improvável, você não tem, às vezes, uma solução pronta, né? Então, eu acho que o muito importante disso tudo é a gente não esquecer que o ser humano... E aí entra toda essa questão que vocês estavam discutindo aí sobre o single pilot, né, o piloto único, que é justamente assim, o ser humano ele tem condições de criar, porque ele tem a experiência dele, e você mesmo citou uma série de situações aí, tem a experiência anterior, porque por mais prescrito que tenha, você vai aproveitar essa experiência anterior. Agora, eu fico muito preocupada, né, com
tudo que vocês falaram aí em relação, principalmente a relação do single pilot, né? O meu estudo de doutorado foi carga de trabalho mental, e eu tinha essa preocupação toda, né? Eu tive a oportunidade de participar do processo de certificação do Embraer 170, lá nos anos de 2000, né? E a gente estava preocupado com isso, né? Que era o fluxo de carga de trabalho em função da automação inserida na aeronave, e que está cada vez maior. E aí entra essa questão de até que ponto o ser humano tem condição de fazer esse tipo de gerenciamento, coisas que estão sendo gerenciadas por ele, que ele nem sabe que está sendo gerenciado. E às vezes ele entra no meio do caminho, assim, pegando uma pane lá, que ele não sabe como, de onde surgiu, nem como ele vai corrigir, né? Então, assim, essas questões todas, para mim, eu fico, assim, extasiada, vamos dizer assim, com essas discussões todas. Gostaria de estudar mais sobre isso, de ter continuado a estudar mais sobre isso. Na época, a gente trabalhou muito, eu estava trabalhando muito o conceito de cognição distribuída, que era justamente, né, essa reunião de informações que vem de diferentes pontos, que vem da própria experiência do operador, né? Então, assim, eu acho que isso que você está fazendo é fantástico, maravilhoso, fico, né, ali curtindo de montão, né? E acho que tudo isso que você falou e que os outros falaram também são questões importantes da gente continuar estudando, porque sempre tem um espaço para você abrir e para você pesquisar mais, né? Só queria te fazer uma pergunta. Você disse que no final da sua apresentação, que vocês estavam pensando em outras ferramentas para minimizar essas questões, juntar tudo num tablet, num aplicativo e tudo mais. A minha pergunta é, será que vai ajudar ou vai ser mais uma ferramenta que o operador, no caso o piloto, ele vai ter que lançar mão, né? Além de tudo que ele já tem que pesquisar. Será que colocando tudo nesse aplicativo, ou será que tendo esse aplicativo como um auxiliar, vai ser mais um que pode ajudar ou aumentar a carga dele de trabalho, né? Entre as coisas que ele tem que pesquisar, né? É só a minha pergunta para você, tá bom? Parabéns mais uma vez. Estou aqui, só sabe que eu sou fã de carteirinha número 1, né? Obrigada, viu? Obrigada, Hugo. Obrigado, Daciel. Obrigado pelas palavras. Bom, eu não sei. A ideia era, do ponto de vista teórico, faz sentido a gente ter vários recursos para ação representados num único lugar e disponibilizar eles quando os pilotos precisarem, de acordo com o workflow deles, né? Com a atividade e da forma que eles vão executar. O que a gente está querendo fazer é tentar transferir para o tablet e para esse aplicativo coisas que o piloto ele detesta fazer ou que toma muito tempo ou que não adiciona nenhum valor para a atividade dele quando eles têm que gerenciar essas situações. Eu estava comentando a respeito do cálculo de performance, né, da performance de pouso. Então, por exemplo, uma das grandes dificuldades que os pilotos têm é de pegar a informação meteorológica dos aeroportos que eles têm como opção para ir, para alternar ou até mesmo pousar, e se eu consigo pousar naquela pista, considerando esse problema que eu tenho e o tamanho de pista que eu tenho disponível, né? No Brasil, a infraestrutura ainda é bem crítica, então o pessoal tem muito problema nessa parte, né? E o terceiro ponto nessa decisão, por exemplo, de onde pousar, se eu pousar, eu consigo decolar de novo? Será que eu não vou ficar com aquela aeronave lá parada e presa naquele aeroporto por dias e dias, sem conseguir tirar ela de lá? Pode ser que é um problema bem básico, né? Não tem um hotel para todo mundo, não tem um mecânico lá, eu vou ter que mandar alguém lá, eu não tenho peça naquele lugar. Então, e todas essas decisões, os caras que estão lá na cabine, eles colocam também. A segurança não é completamente desconectada da produção. Eu quero ser seguro, mas eu quero fazer também, eu não quero acabar com a minha empresa e custar para a minha empresa $1 milhão por uma coisa que às vezes era um alarme falso na cabine. Então, tudo isso passa pela cabeça dos pilotos, né? Então, por exemplo, a gente falou assim, olha, e se a gente colocar essas informações de modo mais acessível e mais fácil, né? Com o Starlink agora, a possibilidade de internet, cobertura global, será que a gente não consegue ter um aplicativo que consiga já pegar a informação meteorológica e, por exemplo, fazer uma simplificação para o piloto? Falar assim, olha,
das opções que você tem, o teu aeroporto de destino, você consegue pousar com peso e com esse problema, e a metrologia está ok. E aí ele consegue se dedicar para outras coisas, ao invés de ficar calculando ou pegando informação do controlador de tráfego aéreo, qual é a metrologia desses locais, né? A metrologia, e o cara, às vezes é até arcaico, né? Você não tem cobertura, você não consegue pegar informação pelo data link, aí você tem que pedir o controlador. Aí o controlador fala assim, olha, quais localidades? Eu quero Joinville, Porto Alegre, Curitiba. Aí o cara, tá bom, espera um pouquinho aí. Aí vai lá, consulta no computador, pega. Tá pronto para anotar? Estou pronto para anotar. Formação meteorológica em Curitiba, né? 0203. E aí leva 20 minutos para te dar as informações, né? Eu sei que o Ronald não tem esse problema lá, porque na Emirates é um pouquinho diferente. Não é? Olha, então, bom saber. E aí no Brasil você tem essa dificuldade, então a frequência de comunicação às vezes não funciona, então será que eu consigo colocar essas informações em um local e fazer com que o piloto, dá para o piloto aquilo que ele faz melhor, gerenciar a situação do ponto de vista estratégico, e não do ponto de vista tático, pegando informação, fazendo cálculo 1.23 mais 400 menos 10, para quê, sabe? Então essa é a ideia do aplicativo. Agora, vai funcionar? Não sei. Do ponto de vista teórico faz sentido, mas por isso que a gente está desenvolvendo na universidade para fazer testes. Uma das coisas que a gente está fazendo no teste agora muitos cenários a gente precisa usar muito checklist, vários checklists, várias páginas de checklist. E a gente está fazendo, tem uma aluna minha de graduação, que a gente está fazendo uma análise, fazendo um experimento, mostrando o mesmo conteúdo do checklist, ou vários checklists em diferentes páginas, e vendo como é que os pilotos resolvem aquela situação. Então, eu vou ter uma página por vez, e o cara tem que ir lá abrir a página e usar. Eu tenho agora 2 páginas, uma do lado da outra, e ele pode configurar. Agora eu tenho um monte de tabs, né, em cima, né, várias opções. Isso influencia o comportamento, influencia a forma que você executa, influencia a capacidade de diagnosticar, influencia a precisão do diagnóstico, influencia o complemento do gerenciamento? Não sei. E aí é o que a gente está avaliando. Agora, qual é o resultado? Eu não consigo utilizar o que a gente está fazendo ainda, está coletando dados, mas essa é a ideia, é fazer isso, colocar, testar. Funciona? É melhor ou não é melhor? Ele faz a mesma coisa que o checklist e é mais, ou ele é pior? Ele acaba causando mais problema para o piloto? Se causa mais problema para o piloto, joga fora e o aplicativo não funciona. É melhor ou é pior do que o checklist agora que a gente tem? E é isso que a gente está tentando ver. Obrigado. Pessoal, eu vou só dar um recado aqui antes de deixar o Ronald falar aqui, né? A gente vai fazer no próximo dia 22 e 23 de setembro o maior evento aí do Brasil em inovação de segurança, né? O Guido é um dos palestrantes, eu, Sidney Decker, Todd Conklin, Drew Ray, David Provan, e por aí vai, né? Só gente boa. Vou colocar o link aqui, se vocês puderem divulgar aí nas redes de vocês, né? É um evento que a gente não conseguiu fazer de graça, porque a gente tem os custos, vai fazer tradução em tempo real e tal, que é um evento para o Brasil, né? Mas custa R$150 o ingresso, então, assim, não é também nada muito, assim, lógico que no Brasil qualquer centavo ainda mais hoje, né? Mas, assim, é o que a gente conseguiu fazer. Eu vou colocar o link aqui, se vocês puderem, eu agradeço. Agradecer já o Rodrigo, que fez uma postagem que repercutiu bastante, nos ajudou bastante, Rodrigo, sua postagem, muito obrigado, cara. De novo, né, toda vez que eu me vejo aqui na fotinho do lado de vocês, assim, eu penso, o que eu tô fazendo aqui, cara? Os caras que estão aqui, né? Eu acho que é raro, né? Toda vez que eu entro aqui, eu falo, não vão deixar eu entrar, né? Tá errado, esse link não é pra mim, né, cara? Aí, mas por enquanto tá dando certo. Agradecer o Ivan, que é patrocinador, inclusive, do evento aí, a Yamana Gold vai nos patrocinar. Brigadão, Ivan. Pô, você não sabe a força aí que você tá dando. Se não fossem os patrocinadores aí, provavelmente a gente não conseguiria fazer. E fazer um pedido aqui de cara de pau, que é a minha maior qualidade, inclusive, é a cara de pau. Pro Ronald, que ele falou o nome do rapaz, eu esqueci, que tá fazendo o simulador lá, a inovação lá no simulador, Vê se ele quer falar com o Pretinho no canal aqui, pra gente divulgar pro Brasil aqui, pra galera. Se ele aceitar, Ronald, a gente fala com ele lá pro meu canal. O Nicholas Dalmanson foi aluno lá do Sidney Decker, né? E ele está desde 2007 como gerente de fatores humanos da Emirates. Eu fiz uma tese de mestrado sobre uso de inteligência artificial e machine learning para ajudar o piloto na tomada de decisão quando ele está em voo de cruzeiro e tem uma pane e tem que alternar. Então, é um escopo bem fechado. É o que eu ia falar agora, Guido.
Nesse processo, o Nicolas me ajudou muito e ele já fez uma participação falando sobre isso lá no canal do Teaching for Free que a gente tem, né? É um cara, ele certamente vai querer participar, é um cara muito Se ele bacana. puder, né? Porque eu já tentei, se eu não me engano, e a Emirates não deixou, mas aí vai você, Não, pois você e ele, a gente... Eu já conheci desde 2007. A participação dele no Teaching for Free foi a primeira vez que a Emirates deixou ele falar em público. Ele ficou muito contente, né? E a repercussão foi muito boa. Então, acho que a gente abriu uma porta lá que tem muito a agregar, muito. Eu agradeço. Se puder tentar, a gente agradece. Né? Nós já tem, né, Guido? Como sempre, né? Estabelece o contato e vamos fazer essa ponte aí. Mas, Guido, a chance, né, tá aqui, as anotações, essa discussão, esse brainstorm é espetacular. Eu fico muito feliz de participar, ter sido convidado para participar aqui. E eu acho que a ideia é essa troca, né? Então, nessa dissertação que eu achei interessante o seguinte: você falou da questão das áreas cinzas, né? O single pilot é uma realidade, não tem jeito. Inclusive, na dissertação, eu toco no caso extremo, que é os Very Light Jets, Business Jets. É o caso do avião da Cirrus, o Vision Jet. Você tem um piloto, o cara incapacitou, o avião está sozinho. Essa é a realidade que a gente já está vivendo. A Vision levou isso a um extremo, que é essa feature que eles têm, que chama de Safe Return, que aperta o botão no teto, o avião declara um Mayday para o controle de tráfego aéreo. Isso tudo que você falou agora, Guido, está na minha dissertação. O piloto, o que ele tem que avaliar? Meteorologia, NOTAM, capacidade de pousar naquela pista, naquela condição, com a pane que está presente, afetando a performance. Então, é uma sobrecarga tão grande, com 2 já é difícil, com 1 complica, sem nenhum, mas é possível, a Vision Jet está fazendo, né? Priorizar o que é importante ali. Eu particularmente, eu fiquei muito impressionado nesse processo, que eu lidei com um amigo meu, foi 10 anos diretor de pesquisa de AI na Cisco, e ele desenvolveu um virtual coach para o NBA lá nos Estados Unidos, está vendendo esse aplicativo no iPad, em que o técnico, dentro da quadra, no meio daquela confusão toda, ele, através daquele microfone no osso, ele conversa com o AI e toma as decisões real-time, analisando o que está acontecendo. Então, você falou, na Emirates, o passageiro tem internet e tem live TV. Eu não tenho lá na cabine. Ele está mais informado do que eu. São as restrições de certificação, na realidade, né? Mas a ideia que eu vi lá, e eu achei essa ferramenta do AI que o Paulo criou lá na Cisco muito interessante, que você poderia, o piloto está com esse microfone de osso, está interagindo com o aplicativo, porque ele já está com a mão cheia. Ou então, como é feito hoje na operação de drone, na hora de uma situação anômala dessa, trazer um outro cara para dentro da cabine para ajudar ele. Porque é o que a Selma falou, a carga de trabalho é inviável numa hora dessa, né? E tem as situações cinzas, como você falou, um exemplo muito prático, um avião no solo, Santiago do Chile, 767, na Varig, que na época não se podia cruzar a Cordilheira dos Andes noturno sem os 2 geradores principais do motor. No táxi alto, um gerador falhou. Acabou a aviação. Sabe como é que resolveram? Depois de bater muita cabeça, eu olhei para o mecânico e falei assim, vem cá, não dá para tirar o gerador do APU e instalar no motor? Será que é compatível? E foi a solução para tirar o avião do chão. Funcionou, deu certo. Agora, por acaso, me deu uma luz ali, eu joguei a ideia, falando com a manutenção do galeão, e os caras viram e funcionou. Então, em tempo real, isso acontecer é um baita de um desafio que realmente eu também não tenho essa resposta, não. Ficou muita coisa a se desenvolver lá no final da dissertação, né? Mas é um campo interessantíssimo, né? Obrigado aí pela oportunidade. Isso. Obrigado pela contribuição. E eu acho a discussão é essa, a gente tentar entender como é que a gente pode fazer melhor e outras soluções. A gente ainda a aviação é muito tradicional, por causa de certificação, como você comentou, né, Ronald? E fazer o próximo etapa para um próximo nível, né, a tecnologia, requer ter certeza que a gente não vai criar um problema maior do que a gente já tem, né? E isso precisa de estudo, precisa de tempo, não é no overnight que a gente vai fazer. Não é um aplicativo lá né, desenvolvido lá para o pessoal lá do Silicon Valley lá, que não tem consequência. O aplicativo deu crash, beleza, ninguém morreu. Vai fazer isso na cabine de avião, né? Não dá. Então, por isso que a gente precisa ter um pouco mais de certeza, e eu acho que a pesquisa, nesse sentido, ela pode auxiliar, né?
Eu tenho uns colegas na Universidade de Melbourne que eles estão fazendo avaliação do assistentes pela verbal, né, de você ter um assistente de voo interagindo oral. E isso é interessante essa pergunta, essa questão, esse programa de pesquisa. Eles são pesquisadores do departamento de antropologia, eles não são cientistas ou até mesmo engenheiros, né? Eles são antropólogos fazendo essa investigação, para tentar entender a relação do humano com o artefato, confiança, que coisas que você precisa que a tecnologia faça, de que forma você vai confiar na tecnologia, né? E é fascinante, assim, essa área, né? Quando você começa a entrar, é um mundo que você acaba descobrindo, você fala assim, olha, esse grão de areia aqui é a minha contribuição, e tem toda essa praia aqui ainda para você explorar, né? Parabéns, fala bem pela sua carreira aí, acompanhando aqui admirado. Você falou Augusto Nunes, Gustavo Rocha, trabalhamos anos e anos juntos lá no safety da Varig, né? Aprendi os melhores, né? Bebeu na fonte, né, Guido? Na fonte? Opa! Pessoal, a gente nunca consegue ficar em 1 hora ali, já estamos em 1h45 aqui, né? Mas acho que passou rápido. Queria pedir para quem estiver aí, se quiser ligar a câmera para a gente fazer um print aí, vocês postarem depois. Fiquem à vontade, a gente vai encerrar aqui. De novo, agradecer ao Guido, professor Moacir, aos demais participantes aí, os que precisaram sair, essa galera que participa de tudo aí, Rodrigão, Ivan, Selma, todo mundo aí, o Mário, Francisco, Sara. Guido, depois eu vou passar para você no seu e-mail esse negócio, a minha dissertação lá de AI, e fica à vontade para distribuir no pessoal do grupo aqui. Que eu não estou com o meu computador aqui no pernoite, só estou com o iPad da empresa, desculpa. Eu nem ofereço a minha tese de doutorado porque já tem 20 anos, né? Então, ela já está completamente ultrapassada, já tem muita coisa nova aí no mercado. Então, nem ofereço a minha, porque até eu olho para ela e falo assim, nossa, que arcaica que tá. Mas em 2003 já foi bem... Era uma Mas coisa, serviu, né? Nos trouxe até aqui, né, Selma? serviu, Foi construída, o conhecimento isso se constrói assim, né? Bloquinho por bloquinho e vai... Olha, Selma, não menospreza não, viu? A minha de 2010... Eu sou suspeito para falar da Selma, né, Selma? Não menospreza não. A minha de 2010... Não é questão de menosprezar, é porque a gente sabe que tem conhecimento, que o conhecimento ele evolui, né? E muitas coisas que naquela época a gente levantou, hoje em dia já tem muita coisa mais nova, mais desenvolvida. Então, assim, não deixa de ser uma referência, porque o conhecimento ele vai sendo acumulativo, né? Vai sendo acumulativo. Mas ela já não tem tanta, mas dizer assim, já tem coisa mais atualizada e mais moderna sobre isso, né? Pessoal, vamos falar o X aí, ó, vocês, vou printar aqui. Foi, eu acho. Sou o pior para essas coisas. E é isso aí, pessoal, muito obrigado. A gente vai tentar, o próximo mês aí, marcar com alguma pesquisadora dessa vez, para a gente manter um equilíbrio aí de oportunidades, diversidade, gênero. Tem que fazer de tudo um pouquinho aí, não pode forçar muito para nada, né? Ronald, não esqueça aí, eu vou ficar no seu pé e espero que a gente mantenha contato aí, todos vocês, que à vontade, o que a gente puder ajudar aí no LinkedIn, aí conectar e mandar ideia, sugestão de palestrantes, Selma tem muita experiência, conhece muita gente, aí todos vocês, né? E um grande abraço e se cuidem, até a próxima. Obrigado, pessoal. Ótima noite para vocês. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Valeu, Guido. Boa noite a todos. Boa noite aí.